Você sabia que setembro carrega um mistério profundo no calendário divino? No calendário atual, ele é o 9º mês, mas originalmente, em sua raiz etimológica, setembro era considerado o 7º mês. E o número 7 na Bíblia sempre representou a perfeição e a plenitude de Deus. Ou seja, setembro é um mês marcado profeticamente pelo selo da completude divina, um tempo que aponta para o agir perfeito do Senhor na vida de seu povo. Setembro não é apenas mais um mês no calendário, mas um período profético, marcado no relógio divino, como o mês da virada. O mês em que as promessas adormecidas despertam e as portas trancadas se escancararam para aqueles que souberem reconhecer os sinais. A maioria dos cristãos desconhece completamente essa informação e deixam de viver o extraordinário de Deus em suas vidas. Pense comigo por um momento. Não é coincidência que você esteja aqui agora, neste exato instante, ouvindo estas palavras. Enquanto milhões de pessoas passarão por setembro sem perceber o que está acontecendo nos reinos espirituais, você foi escolhido para receber esta revelação. Nos próximos minutos, vou revelar 8 segredos bíblicos sobre este tempo profético que estamos vivendo. Você descobrirá porque setembro sempre foi um mês de viradas sobrenaturais no calendário de Deus. Entenderá os sinais que indicam que sua bênção está prestes a se manifestar. E mais importante, aprenderá como se posicionar espiritualmente para receber tudo o que já foi separado para você. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais um estudo bíblico. É um alerta divino, um chamado urgente do Espírito Santo para que você desperte e tome posse do que é seu por direito. Sei que muitos de vocês chegaram aqui carregando o peso de agosto, de julho, talvez de anos inteiros de lutas e provações. Alguns estão quase desistindo, achando que as promessas de Deus demoraram demais. Mas é exatamente para você que esta mensagem foi preparada. Deus está dizendo agora mesmo ao seu coração: setembro é o mês da reviravolta. Este é o mês em que o cativeiro se transforma em libertação, em que o vale de ossos secos ganha vida, em que o azeite da viúva se multiplica. Mas você precisa entender os princípios espirituais que regem este tempo para não deixar sua bênção passar despercebida. Antes de mergulharmos nestes mistérios profundos, quero que você faça algo importante. Comente agora: setembro é meu mês de vitória, como uma declaração profética sobre sua vida. Não é apenas um comentário, é um decreto espiritual que você está liberando na atmosfera. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque se inscrever neste momento, durante este alerta espiritual, é como assinar um contrato com o céu, dizendo que você está pronto para receber as revelações que transformarão sua vida. Muitas pessoas usam este canal como sua fonte principal de alimento espiritual, especialmente aqueles que não têm uma igreja próxima ou que precisam de uma palavra específica de Deus. Por isso, sempre pedimos que todos comentem "Paz do Senhor" antes de cada estudo, criando uma corrente de fé que atravessa cidades, estados e até países. E preste muita atenção, porque a penúltima lição de hoje contém uma chave específica que pode destrancar a porta que tem impedido suas bênçãos de chegarem até você. O estudo está prestes a começar. Prepare seu espírito, abra seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar diretamente em sua vida através destas revelações que mudarão sua perspectiva sobre setembro para sempre. O 7º mês sagrado e o portal de setembro. A transição que você está prestes a experimentar em setembro não é uma coincidência do calendário gregoriano, mas um alinhamento divino com o calendário profético de Deus. No livro de Levítico, capítulo 23, Deus estabeleceu que o 7º mês do calendário hebraico, conhecido como Tisrei,
seria o mês mais sagrado do ano, repleto de festas, celebrações e renovações espirituais. Este mês, que geralmente coincide com setembro e outubro no nosso calendário, é quando Deus ordenou a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Não é apenas um mês, é um portal dimensional onde o céu toca a terra de forma mais intensa. Você precisa entender algo revolucionário. Quando Deus estabeleceu estas festas no 7º mês, Ele estava criando momentos cósmicos de liberação. A festa das trombetas, que marca o início deste período, não era apenas o som de um instrumento, era um alarme espiritual, um despertar sobrenatural que anunciava: chegou a hora da mudança, chegou o tempo da restituição, chegou o momento em que os cativos são libertos e as dívidas são canceladas. O chofar que soava neste mês tinha o poder de derrubar fortalezas invisíveis, assim como as trombetas derrubaram os muros de Jericó. Agora, conecte isso com sua vida neste exato setembro. Quantas muralhas têm impedido você de alcançar suas promessas? Quantas portas fechadas parecem intransponíveis? O que você não sabia até agora é que setembro carrega a mesma unção das trombetas sagradas. É o mês em que Deus sopra sobre as circunstâncias impossíveis e elas caem como castelos de cartas. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Você precisa estar em sintonia com este som celestial. Não é o som natural que seus ouvidos físicos captam, mas uma frequência espiritual que ressoa no seu espírito quando você se alinha com os tempos de Deus. No livro de Esdras, capítulo 3, encontramos algo extraordinário. Foi exatamente no 7º mês que os israelitas que retornaram do exílio começaram a reconstruir o altar e restabelecer a adoração. Pense nisso. Depois de 70 anos de cativeiro, foi em setembro que a restauração começou. Não foi em janeiro, com as promessas de ano novo. Não foi em dezembro, com as festividades. Foi no 7º mês, foi em setembro que Deus disse: agora é a hora de reconstruir o que foi destruído, de restaurar o que foi roubado, de reerguer o que caiu. Talvez você esteja vivendo seu próprio exílio emocional, financeiro ou espiritual. Talvez pareça que você está há anos no mesmo deserto, na mesma situação, no mesmo vale, mas o Espírito Santo está soprando agora em seu coração a mesma palavra que soprou sobre os exilados. Setembro é seu mês de retorno. Setembro é seu mês de reconstrução. Setembro é quando o altar da sua vitória será reerguido. Os 70 anos de cativeiro da Babilônia representam ciclos completos de provação. E muitos de vocês estão completando ciclos agora mesmo. O que parecia permanente está prestes a ser revertido. Há uma revelação ainda mais profunda aqui. O número 9 de setembro não é acidental. Na numerologia bíblica, 9 representa fruto, plenitude e conclusão divina. São 9 meses de gestação para um bebê nascer. São 9 frutos do Espírito listados em Gálatas. Setembro, sendo o 9º mês, é o mês do nascimento do que estava sendo gestado em secreto. Aquela promessa que Deus plantou no seu coração há meses ou anos atrás, ela estava em gestação. Aquele sonho que parecia morto estava apenas no ventre divino, esperando setembro para nascer. Este é o mês do parto espiritual, quando o que estava oculto se manifesta, quando o invisível se torna visível. A lei da colheita tardia e o milagre de setembro. E assim como o 9º mês carrega o poder do nascimento e da manifestação, existe outro mistério ainda mais profundo que preciso revelar para você agora. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14, Deus faz uma promessa extraordinária ao seu povo. Darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, o teu vinho e o teu azeite. A maioria dos cristãos
Conhece a chuva temporã que vem no início do plantio, mas poucos compreendem o poder explosivo da chuva serôdia, a chuva tardia, que vem exatamente em setembro, no tempo da grande colheita. Ouça com atenção, porque isto mudará sua perspectiva para sempre. A chuva serôdia não é uma chuva comum. Enquanto a chuva temporã prepara o solo e inicia o crescimento, a chuva serôdia é a chuva da multiplicação sobrenatural. É a água que transforma uma semente comum em uma colheita abundante. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre ter o suficiente e ter em abundância para abençoar outros. Os agricultores de Israel sabiam que sem a chuva serôdia de setembro, todo o trabalho do ano seria em vão. Era esta chuva específica que determinava se haveria celebração ou lamentação. Agora, quero que você entenda a dimensão profética do que estou dizendo. Você plantou sementes ao longo deste ano. Foram orações que você fez em janeiro, jejuns em março, ofertas em maio, lágrimas derramadas em julho. Cada ato de fé foi uma semente lançada no solo espiritual. Mas talvez você esteja olhando para o campo da sua vida e pensando, onde está a colheita? Por que ainda não viu o resultado? É porque você estava esperando a chuva serôdia. É porque setembro é o mês em que Deus derrama a água da multiplicação sobre tudo que você plantou em fé. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, encontramos uma revelação poderosa. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva, temporã e serôdia. Tiago está revelando um princípio espiritual fundamental. Existe um tempo de espera entre o plantio e a colheita, mas a espera tem um propósito. Não é um atraso, é um processo divino de maturação. E setembro marca o fim desta espera para muitos de vocês. Você precisa entender que Deus opera em ciclos agrícolas espirituais. Assim como um fazendeiro não pode apressar a colheita, você não podia forçar suas bênçãos a se manifestarem antes do tempo. Mas setembro é o mês da colheita divina, quando os celeiros do céu se abrem e derramam sobre você não apenas o que você pediu, mas excedentemente mais do que tudo quanto você pediu ou pensou. É o princípio da multiplicação divina em ação. Lembra da semente de mostarda que Jesus mencionou? Pequena no plantio, mas quando chega o tempo da colheita, torna-se a maior das hortaliças. Há um detalhe que o Espírito Santo quer que você compreenda agora. Em Joel, capítulo 2, versículo 23, Deus promete algo extraordinário. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e serôdia. Perceba que Deus diz como outrora, indicando uma restauração dos tempos de abundância. Setembro de 2024 não é apenas mais um setembro. É um setembro de restauração, onde Deus está restaurando os anos que o gafanhoto comeu, os anos de escassez, os anos de espera. Mas aqui está o segredo que transformará sua setembro. A colheita não vem automaticamente. No antigo Israel, setembro era um mês de trabalho intenso nos campos. Era quando todos saíam para colher, quando as famílias se uniam, quando havia movimento e ação. Isso significa que em setembro, Deus não apenas libera bênçãos, Ele espera que você se mova para colhê-las. Não fique parado esperando que as bênçãos caiam no seu colo. Este é o mês de agir sobre as promessas, de dar passos de fé, de estender as mãos para receber o que Deus já liberou. O jubileu secreto e a libertação de setembro. A colheita que está chegando em sua vida neste setembro está diretamente conectada a um dos maiores mistérios da Bíblia que quero revelar. Agora,
No livro de Levítico, capítulo 25, Deus estabeleceu algo tão poderoso que mudava completamente a estrutura social e econômica de Israel: o ano do jubileu. A cada 50 anos, no 10º dia do 7º mês, que cai exatamente em setembro, o chofar soava por toda a terra, anunciando liberdade total. Todas as dívidas eram canceladas, todas as propriedades perdidas eram devolvidas, todos os escravos eram libertos. Era o grande reset divino, o momento em que Deus igualava todas as coisas e restaurava a ordem original. Mas aqui está o que o Espírito Santo quer que você saiba. O princípio do jubileu não morreu com o Antigo Testamento. Jesus, em Lucas capítulo 4, quando iniciou seu ministério, leu exatamente a passagem de Isaías que falava sobre o ano aceitável do Senhor, que é uma referência direta ao jubileu. Ele estava dizendo: eu sou o jubileu vivo, onde eu chego. As dívidas são canceladas, os cativos são libertos, os cegos veem. E setembro carrega esta mesma unção de jubileu, porque é o mês estabelecido por Deus para estas liberações sobrenaturais. Você pode estar pensando, mas não estamos no 50º ano, como isso se aplica a mim? É aqui que a revelação se aprofunda. No reino espiritual, Deus não está limitado aos ciclos de 50 anos. Cada setembro, Ele libera uma porção da unção do jubileu para aqueles que sabem se posicionar. É por isso que tantas pessoas experimentam viradas financeiras em setembro. É por isso que dívidas impossíveis são quitadas neste mês. É por isso que propriedades e heranças retidas são liberadas quando setembro chega. Há uma autoridade legal e espiritual neste mês que quebra os decretos de retenção do inimigo. Deixe-me compartilhar algo que transformará sua fé. Em 2 Reis, capítulo 7, encontramos 4 leprosos sentados à porta de Samaria durante um cerco terrível. A cidade estava morrendo de fome, o desespero havia tomado conta de todos. Mas estes 4 homens, considerados os mais miseráveis da sociedade, tomaram uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas salvaria toda a cidade. Eles disseram: por que estamos aqui sentados até morrermos? E se levantaram. No momento em que se moveram, Deus fez o exército inimigo ouvir um som de carros e cavalos, e eles fugiram, deixando todo o despojo para trás. Em uma noite, os leprosos passaram de mendigos a mensageiros de libertação. Este é o seu setembro. Você pode estar se sentindo como aqueles leprosos, do lado de fora das bênçãos, excluído das promessas, marcado pelas circunstâncias. Mas setembro é o mês em que Deus transforma leprosos em libertadores, mendigos em mensageiros de boas novas. O cerco que está sobre sua vida, seja financeiro, emocional ou espiritual, está prestes a ser quebrado. Mas observe o detalhe crucial. Eles tiveram que se levantar. Eles tiveram que dizer: por que continuaremos aqui sentados? Este é o questionamento que o Espírito Santo está fazendo ao seu coração agora mesmo. Há uma dimensão ainda mais profunda que preciso compartilhar. O jubileu não era apenas sobre libertação individual. Era sobre restauração de propósito e identidade. Quando alguém perdia suas terras em Israel, não perdia apenas propriedade, perdia sua herança, sua identidade tribal, seu lugar na promessa de Abraão. O jubileu restaurava não apenas bens materiais, mas restaurava identidade, propósito e destino. Em setembro, Deus não está apenas liberando bênçãos materiais sobre sua vida. Ele está restaurando sua identidade como filho, sua autoridade como herdeiro, seu propósito como escolhido. Talvez você tenha perdido mais do que bens ao longo dos anos. Perdeu a confiança, a esperança, a certeza de que é amado e escolhido por Deus. Setembro é o mês em que Deus diz: você é meu filho amado em quem tenho prazer. É o mês em que seu nome verdadeiro é restaurado, em que sua coroa é devolvida, em que seu manto de autoridade é colocado sobre seus ombros novamente.
O inimigo pode ter roubado muitas coisas de você, mas setembro é o mês da devolução multiplicada, porque nosso Deus é o Deus da restituição. A virada de Jó e o poder do setembro da restauração. E assim como Deus restaura identidade e propósito no jubileu de setembro, existe uma história na Bíblia que exemplifica perfeitamente o que está prestes a acontecer em sua vida neste mês sagrado. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre virada divina já registradas. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto antes possuía. Preste atenção nesta palavra, virou. Não foi uma melhora gradual, não foi um alívio temporário. Foi uma virada completa, total, definitiva. Jó havia perdido absolutamente tudo. Seus 10 filhos mortos em um único dia, sua saúde destruída, sua riqueza evaporada, sua reputação manchada pelos amigos que vieram consolá-lo, mas acabaram acusando-o. Se existe alguém aqui que sabe o que é perder tudo de uma vez, que conhece o sabor amargo de ver os sonhos se transformarem em cinzas, Jó é seu companheiro de jornada. Mas o que muitos não percebem é o timing divino da restauração de Jó. A tradição judaica ensina que a restauração de Jó aconteceu no tempo das festas do 7º mês, no tempo que corresponde ao nosso setembro. Você precisa entender a matemática de Deus na vida de Jó para compreender o que está chegando para você. Jó tinha 7.000 ovelhas, Deus lhe deu 14.000. Tinha 3.000 camelos, recebeu 6.000. Tinha 500 juntas de bois, ganhou 1.000. Tinha 500 jumentas, recebeu 1.000. Deus não apenas restaurou, ele dobrou tudo. Mas observe este detalhe crucial que muitos deixam passar. Deus deu a Jó outros 10 filhos, mas não 20. Por quê? Porque os primeiros 10 estavam no céu, guardados para a eternidade. Isso significa que Jó, na verdade, tinha 20 filhos ao todo. Deus dobrou até mesmo o que parecia impossível de dobrar. Setembro é o mês da matemática multiplicada de Deus em sua vida. Cada lágrima que você derramou, Deus contou e multiplicará em alegria. Cada perda que você sofreu, Deus anotou e devolverá em dobro. Cada noite de insônia, cada momento de angústia, cada segundo de desespero foi registrado nos livros celestiais. E setembro é o mês do acerto de contas divino. O que o inimigo roubou, pensando que era o fim, Deus usou como preparação para uma restituição que deixará todos ao seu redor admirados. Mas aqui está o segredo que poucos percebem na história de Jó. A virada aconteceu quando ele orou pelos seus amigos. Aqueles mesmos amigos que o acusaram, que aumentaram sua dor, que jogaram sal em suas feridas. No momento em que Jó liberou perdão e intercessão, os portais da restituição se abriram. Setembro está exigindo de você a mesma coisa. Há alguém que você precisa perdoar. Há uma oração de intercessão que você precisa fazer. Há uma bênção que você precisa liberar sobre quem te feriu. No momento em que você fizer isso, a virada começará. Existe algo ainda mais profundo aqui que o Espírito Santo quer revelar. Jó viveu mais 140 anos após sua restauração e viu 4 gerações de seus descendentes. Isso significa que a maior parte da vida de Jó foi vivida depois da provação, não durante ela. O que você está vivendo agora, por mais longo que pareça, é apenas um capítulo pequeno comparado aos anos de bênção que estão chegando. Setembro marca o início dos seus próximos 140 anos espirituais de abundância, onde você verá não apenas sua restauração, mas a prosperidade de suas próximas 4 gerações. O nascimento de Samuel e o setembro da resposta de oração.
A história de Ana, relatada em 1 Samuel capítulo 1, é uma das mais profundas representações do que significa atravessar longos períodos de espera e finalmente experimentar o romper de Deus. Ana era estéril e sua dor era constantemente exposta diante da sociedade, pois naquele tempo a esterilidade era considerada uma vergonha pública. A cada ano, ela subia a Siló no tempo das festas. E a tradição judaica nos mostra que muitas dessas idas aconteciam justamente no 7º mês, em setembro, quando as famílias se reuniam para adorar e oferecer sacrifícios diante do Senhor. Pense por um instante. Ana vivia cercada pela provocação de Penina, que tinha filhos, enquanto ela carregava apenas o silêncio de um ventre fechado. Talvez você se identifique com essa situação, orando ano após ano, participando das celebrações, mas voltando para casa sem mudança visível. É aqui que o mistério de setembro começa a se revelar. Porque foi nesse tempo de adoração nacional, de encontro coletivo com Deus, que Ana decidiu romper com o ciclo de lágrimas silenciosas e transformar sua dor em clamor. O texto diz que Ana orava com tanta intensidade que apenas seus lábios se moviam e o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Mas Deus não se escandaliza com orações carregadas de emoção. Pelo contrário, ele se move quando a alma derrama tudo diante dele. Setembro é o mês em que o céu se inclina para ouvir orações assim, aquelas que não podem mais ser contidas, aquelas que vêm acompanhadas de votos e promessas sinceras. Ana disse: "Se me deres um filho, eu o entregarei para o teu serviço por todos os dias da sua vida." E o céu respondeu. Note o detalhe: a resposta não veio no mesmo instante em que Ana fez a oração. Eli apenas liberou uma palavra profética: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Muitos de vocês estão exatamente nesse ponto. Já oraram, já derramaram suas lágrimas, já fizeram seus votos. E o que receberam foi uma palavra: Deus vai fazer. Talvez ainda não haja sinais visíveis, mas setembro é o mês em que a semente dessa palavra começa a germinar. Samuel nasceu como fruto de um ventre que parecia incapaz de gerar. O nome dele significa ouvido por Deus. E cada vez que Ana o chamava, ela se lembrava de que o céu não se esquece de orações feitas em dor. Samuel não foi apenas uma resposta pessoal, ele foi um marco nacional, o profeta que ungiu reis e mudou o curso da história de Israel. Isso significa que a resposta que Deus libera em setembro não é apenas para consolar seu coração, é para gerar algo que tocará gerações, ministérios e nações. Agora reflita, e se a sua espera longa não for um castigo, mas uma preparação? E se o seu Samuel, seja ele um sonho, uma porta, uma oportunidade ou até mesmo uma cura, não for apenas para a sua alegria, mas para impactar todo um povo ao seu redor? Setembro carrega essa unção. O que nasce agora não nasce pequeno, não nasce apenas para o indivíduo, mas nasce como um sinal profético para muitos. A ciência nos mostra que períodos de maior fertilidade do solo em vários lugares do mundo coincidem com o início do outono no hemisfério norte, exatamente o tempo de setembro. O que parecia impossível florescer encontra condições perfeitas para frutificar. Deus, como Criador, alinhou a natureza para ecoar seus princípios espirituais. Assim como Ana, talvez você tenha passado anos plantando lágrimas em solo árido. Mas setembro é o tempo em que a terra muda, em que o céu envia a chuva certa e o que parecia estéril floresce. E lembre-se, Samuel nasceu não apenas como um filho, mas como um voto cumprido. Setembro não é apenas sobre receber, mas também sobre devolver ao Senhor o que Ele colocou em suas mãos. A promessa que você fez em lágrimas precisa ser cumprida em fidelidade. Ana levou Samuel ainda pequeno para o templo e o entregou a Eli, dizendo:
Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Essa entrega transformou a bênção em legado. Talvez Deus esteja pronto para liberar o seu Samuel, mas ele pergunta: você está disposto a devolver? Porque a verdadeira virada não é apenas receber um milagre, mas permitir que esse milagre seja usado como instrumento do reino. Setembro é o mês de respostas, mas também é o mês de votos cumpridos, de compromissos honrados, de promessas transformadas em testemunhos. E assim como a vida de Ana nunca mais foi a mesma depois de setembro, prepare-se. O ventre da sua história está prestes a gerar algo que marcará sua vida para sempre. Neemias e a reconstrução dos muros em setembro. No livro de Neemias, capítulo 6, encontramos uma das narrativas mais impactantes sobre restauração e conquista em tempo recorde. Jerusalém estava em ruínas, seus muros derrubados, suas portas queimadas. A cidade santa, que deveria ser símbolo de glória e presença de Deus, se tornara motivo de vergonha diante das nações vizinhas. Muitos já haviam se acostumado com a destruição, mas Neemias recebeu do Senhor um peso em seu coração: reconstruir. E aqui está o detalhe profético que muitos não percebem. Foi exatamente no 7º mês, que coincide com setembro, que os muros foram concluídos em apenas 52 dias. Pare e reflita. Muros derrubados representam vidas expostas, vulneráveis, sem proteção. Quantos de vocês têm vivido assim, sem muros emocionais, permitindo que feridas antigas se tornem entradas para o inimigo? Sem muros espirituais, deixando que o desânimo, o medo e a incredulidade penetrem na mente. Sem muros familiares, vendo relacionamentos e lares se desfazerem diante dos olhos. Mas setembro é o mês em que Deus envia a unção de Neemias, a unção de reconstrução acelerada. A ciência moderna fala sobre resiliência psicológica, a capacidade que alguns têm de se reerguer rapidamente após traumas. Pesquisadores demonstram que o cérebro humano pode criar novos caminhos neuronais para superar situações de dor, e que muitas vezes a recuperação acontece de forma mais rápida do que o esperado quando existe motivação e apoio. O que a ciência chama de resiliência, a Bíblia chama de graça, e em setembro essa graça se multiplica. Assim como Neemias experimentou uma força sobrenatural que lhe permitiu reconstruir em 52 dias o que estava destruído há décadas, Deus pode liberar sobre sua vida a mesma capacidade de acelerar processos. Neemias enfrentou zombadores. Sanbalate, Tobias e Gesem tentaram intimidá-lo, dizendo que o muro era tão frágil que até uma raposa poderia derrubá-lo. Talvez você também esteja ouvindo vozes semelhantes. Não vai dar certo. Você já tentou antes e falhou. Está tarde demais para recomeçar. Mas setembro é o mês em que essas vozes são silenciadas, porque quando Deus ordena a reconstrução, nada pode deter. Neemias respondeu com firmeza: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Este é o espírito que você precisa carregar neste mês. Foco absoluto no que Deus lhe mandou restaurar, sem se distrair com acusações, críticas ou ameaças. E há outro segredo poderoso aqui. Neemias não reconstruiu sozinho. Ele mobilizou famílias inteiras, cada uma reconstruindo a parte do muro em frente à sua casa. Isso nos mostra que setembro também é o tempo da unidade, do esforço coletivo, da restauração que começa dentro do lar. Não adianta querer reconstruir tudo de uma vez. Comece pelo que está diante de você, pela sua parte do muro. Cuide da sua família, da sua fé, da sua integridade pessoal. Quando cada um assume seu papel, a cidade inteira é restaurada. O que aconteceu quando os muros ficaram prontos?
O texto diz que todas as nações ao redor temeram e reconheceram que aquela obra havia sido feita com a ajuda de Deus. Ou seja, a reconstrução em setembro não serve apenas para restaurar sua vida, serve para testemunhar a glória de Deus aos que estão observando. Muitos que desacreditaram de você verão neste mês que foi a mão de Deus que o levantou. Existe ainda uma dimensão mais profunda. No capítulo 8 de Neemias, logo após a conclusão dos muros, o povo se reuniu no 7º mês para ouvir a leitura da lei de Deus por Esdras. Ou seja, a reconstrução física abriu caminho para uma restauração espiritual. Isso significa que neste setembro, Deus não apenas vai erguer os muros das suas finanças, da sua saúde ou da sua família. Ele também vai erguer os muros da sua espiritualidade, trazendo de volta a palavra como centro da sua vida. Assim como Neemias, talvez você tenha chorado diante das ruínas, sentindo-se impotente. Mas escute esta palavra. Setembro é o mês em que os muros caídos se levantam. O que estava em pedaços será restaurado de forma acelerada. E você ainda vai testemunhar dizendo, se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Prepare-se, porque os próximos 52 dias da sua vida podem ser marcados como os dias da virada mais rápida que você já viveu. O nascimento de Jesus e o setembro da nova aliança. Muitos estudiosos das Escrituras têm discutido sobre a data do nascimento de Jesus. E embora não haja consenso absoluto, uma corrente significativa aponta que ele pode ter nascido durante a festa dos tabernáculos, que acontece no 7º mês do calendário hebraico, ou seja, exatamente no período que corresponde ao nosso setembro, outubro. Isso não é apenas um detalhe histórico, mas uma revelação profética poderosa. O próprio Filho de Deus teria escolhido nascer no tempo em que o céu e a terra se encontram de forma mais intensa. Pense comigo, a festa dos tabernáculos era a celebração do povo de Israel, lembrando que Deus habitou com eles no deserto, em tendas, guiando-os dia e noite. Agora, se Jesus nasceu nesse período, isso significa que ele mesmo se tornou o tabernáculo, vivo, Deus habitando entre nós, Emanuel. Setembro, portanto, não é apenas o mês de bênçãos materiais ou de restaurações visíveis. É o mês em que Deus desce para habitar com seu povo, trazendo uma nova aliança e um novo começo. E aqui está a beleza profética. No ventre de Maria estava sendo gestado não apenas um filho, mas o cumprimento de todas as promessas. 9 meses antes, quando o anjo Gabriel anunciou a ela que seria mãe do Salvador, parecia algo impossível. Mas a gestação chegou ao fim exatamente neste tempo sagrado. Assim também acontece em sua vida. O que Deus plantou em você meses ou até anos atrás, pode estar encontrando em setembro o tempo perfeito para nascer. A ciência nos mostra que a gestação humana é uma combinação perfeita entre biologia e tempo. Um bebê só pode sobreviver fora do ventre após um ciclo completo de maturação. Se nasce antes, corre riscos. Se nasce depois, pode trazer complicações. Da mesma forma, suas promessas não poderiam nascer antes porque ainda não estavam maduras. Setembro é o mês do nascimento certo, no tempo perfeito de Deus. Agora imagine a cena. Enquanto a maioria das pessoas em Israel celebrava a festa dos tabernáculos com alegria, em uma pequena estrebaria de Belém, o maior presente da história da humanidade estava sendo entregue. Ninguém imaginava que ali, entre animais e simplicidade, o Salvador estava vindo ao mundo. Isso nos ensina algo crucial. Setembro pode trazer respostas de Deus em lugares improváveis, de maneiras que você não espera, envoltas em simplicidade, mas carregadas de glória. Os pastores foram os primeiros a receber a notícia. O céu se abriu e um exército de anjos proclamou:
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Perceba o padrão. Em setembro, portas celestiais se abrem e mensagens de paz e esperança são liberadas sobre os que estavam no campo, em vigília, perseverando no trabalho. Assim como aqueles pastores, você pode estar em sua rotina comum, cuidando das suas responsabilidades, e de repente, o céu se manifestar trazendo sua resposta. Mas aqui vai um segredo mais profundo. Se realmente foi em setembro que Jesus nasceu, isso significa que esse mês carrega a unção do início da nova aliança. Não é apenas um mês de bênçãos, mas o mês em que promessas antigas encontram cumprimento, em que Deus envia seu Filho para reconciliar céus e terra. Setembro, então, é tempo de reconciliação, de restauração de relacionamentos, de renovo espiritual. É o mês em que Deus diz: eu venho habitar contigo, eu venho caminhar contigo, eu venho ser o teu Emanuel. E veja como isso toca sua vida agora. Talvez você esteja sentindo falta da presença de Deus, como se Ele estivesse distante. Setembro é o mês em que Ele se aproxima. Assim como Maria carregava Jesus no ventre, você pode carregar a presença dele em seu coração. Assim como os pastores foram surpreendidos pelos anjos, você pode ser surpreendido por uma revelação inesperada. Assim como os magos viajaram de longe, guiados por uma estrela, você pode ser guiado por sinais proféticos claros que o levarão ao lugar do cumprimento. O nascimento de Jesus em setembro nos ensina que este é o mês dos novos começos. É o tempo de você renascer em áreas que pareciam mortas, de experimentar uma nova chance, de viver uma virada espiritual profunda. Porque se o próprio Cristo escolheu esse período para iniciar sua jornada na terra, isso significa que o céu está declarando: setembro é o mês do recomeço com a presença de Deus. Esdras e o avivamento da palavra em setembro. No livro de Neemias, capítulo 8, encontramos um dos momentos mais extraordinários de renovação espiritual na história de Israel. E ele aconteceu exatamente no 7º mês, o mês de setembro, no nosso calendário. O povo havia acabado de reconstruir os muros de Jerusalém, mas algo ainda faltava: a reconstrução interior. Por isso, Esdras, o escriba, abriu o livro da lei diante da congregação reunida na praça, desde os homens até as mulheres, e leu as escrituras desde a manhã até o meio-dia. Imagine essa cena: milhares de pessoas, depois de anos de exílio e ruína, em silêncio absoluto, ouvindo atentamente a palavra de Deus. O texto bíblico diz que quando Esdras abriu o livro, todo o povo se levantou. E enquanto ele lia, lágrimas começaram a escorrer dos olhos da multidão. Não eram lágrimas de desespero, mas de reconhecimento. Eles haviam se afastado da palavra, mas agora o Espírito os chamava de volta. Setembro, portanto, não é apenas um mês de bênçãos externas, mas de avivamento espiritual profundo, onde o coração é restaurado pelo poder da palavra. Hoje, muitos vivem como Jerusalém antes da leitura da lei. Muros erguidos por fora, mas corações destruídos por dentro. Talvez você tenha conseguido reconstruir sua vida em alguns aspectos: uma nova casa, um novo emprego, uma estabilidade aparente, mas ainda sente um vazio, uma distância de Deus, uma falta de fogo espiritual. É por isso que setembro é então crucial. Ele traz a oportunidade de realinhamento, de voltar à palavra, de reacender a chama do primeiro amor. A ciência moderna reconhece o impacto da leitura constante na mente humana. Pesquisas demonstram que a leitura diária reprograma o cérebro, fortalece conexões neurais e transforma padrões de pensamento. Se isso é verdade com qualquer tipo de leitura, imagine o que a leitura da palavra viva de Deus pode fazer. Em setembro, quando você decide mergulhar novamente nas Escrituras,
Algo muda não apenas em sua mente, mas em todo o seu destino. O povo de Israel chorava enquanto ouvia a lei, mas Neemias e Esdras disseram algo surpreendente: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Isso revela outro segredo de setembro. Este é o mês em que o choro se transforma em força, onde as lágrimas de arrependimento se convertem em alegria de restauração. É como se Deus dissesse: sim, reconheça onde caiu, mas levante-se com alegria, porque estou te dando um novo começo. E há algo ainda mais profundo. Logo após a leitura, o povo celebrou a festa dos tabernáculos, construindo cabanas e habitando nelas, como Deus havia ordenado. Foi a primeira vez em muitos séculos que o povo obedeceu a essa ordem de forma completa. Isso nos mostra que setembro não é apenas tempo de ouvir, mas de obedecer, de praticar, de viver a palavra. Não basta se emocionar, é preciso aplicar. Talvez você esteja se perguntando: o que eu preciso fazer para viver esse avivamento em minha vida neste setembro? A resposta é simples: abra o livro, retome a leitura diária, mesmo que sejam apenas alguns versículos. Ore pedindo que o Espírito Santo traga revelação fresca. E, acima de tudo, pratique o que você ler, porque não é o muito ouvir que traz transformação, mas o obedecer. Assim como Jerusalém experimentou um renovo coletivo ao ouvir a palavra, você pode experimentar um renovo pessoal. Setembro é o mês em que corações secos voltam a arder, em que almas frias voltam a se aquecer, em que o Evangelho volta a ocupar o centro da vida. E isso não acontece apenas dentro de templos, mas nas praças, nas casas, nos lugares mais comuns. O avivamento da palavra não é restrito. Ele se espalha por onde há corações famintos. Prepare-se, porque neste setembro Deus está levantando uma geração como a de Esdras, apaixonada pelas Escrituras, marcada pela obediência e fortalecida pela alegria do Senhor. Se você se alinhar com esse movimento, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Meus irmãos e minhas irmãs, se você chegou até aqui, quero começar parabenizando você. Sim, você mesmo. Poucos chegam ao final de uma mensagem como essa, e é justamente por isso que você é especial. Muitos desistem no meio do caminho, deixam a distração tomar conta, mas você permaneceu firme até o fim. E isso é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Olhe para trás e perceba a jornada que fizemos juntos. Passamos pelas festas bíblicas, pelas chuvas de bênçãos, pelo jubileu, pela história de Jó, pelo nascimento de Samuel, pela reconstrução de Neemias, pelo nascimento de Jesus e pelo avivamento da palavra em Esdras. Cada bloco foi uma chave entregue por Deus para abrir uma porta em sua vida. Você não saiu deste vídeo da mesma forma que entrou. Algo foi destravado dentro de você. E agora, quero que você faça algo como prova do seu compromisso com esta mensagem e com aquilo que Deus falou hoje ao seu coração. Escreva aqui nos comentários a frase: setembro é o mês do meu recomeço. Essa frase será como um selo espiritual, um testemunho público de que você recebeu esta palavra profética e está disposto a caminhar pela fé. Ao escrever, você não estará apenas comentando em um vídeo, mas declarando diante do céu e da terra que está pronto para viver a virada que Deus preparou. Quero que você entenda a importância de se inscrever neste canal. Cada inscrição não é apenas um número, mas uma chama que se mantém acesa. Este canal existe para ser um farol, uma fonte de alimento espiritual para milhares de pessoas que muitas vezes não têm uma igreja próxima ou não conseguem ouvir uma palavra tão direcionada em seus lares. Se você já está inscrito, sinta orgulho. Você faz parte de uma família espiritual que cresce a cada dia. Se ainda não está, inscreva-se agora mesmo e se torne parte dessa corrente de fé. E mais, quero convidar você a dar um passo ainda maior.
Torne-se membro deste canal. Talvez para você pareça apenas um pequeno investimento, mas na verdade é uma semeadura no reino de Deus. É graças aos membros que conseguimos manter este trabalho vivo, levando a palavra a milhares de corações sedentos em vários lugares do mundo. Se você já é membro, receba aqui a minha gratidão sincera. Você está ajudando a escrever histórias de transformação, libertação e salvação. Agora, antes de encerrarmos, quero que você faça algo simples, mas poderoso. Levante a sua voz em louvor e agradeça ao Senhor pelo dia de hoje. Agradeça porque Ele falou ao seu coração. Agradeça porque setembro não será mais um mês comum. Agradeça porque há uma promessa viva que já começou a se cumprir. Diga ao Senhor: obrigado, Jesus, porque Tu és Emanuel, Deus comigo, e setembro será o mês da minha virada. Meu desejo é que você saia deste vídeo não apenas inspirado, mas transformado. Que cada palavra aqui narrada ecoe em sua mente e em seu espírito durante os próximos dias. Que você não se esqueça de que setembro é o mês da restituição, da colheita, da reconstrução, do nascimento e do recomeço. Que você viva intensamente cada promessa liberada. E lembre-se, você não está sozinho. Este canal está aqui para caminhar com você, para orar com você, para ensinar você. Continue acompanhando os próximos vídeos, porque cada um deles é como uma centelha que manterá a chama acesa em seu coração. Não permita que a frieza espiritual volte, não. Permita que a distração apague o fogo que foi aceso em você hoje. Mais uma vez, escreva nos comentários: setembro é o mês do meu recomeço. Assim, eu saberei os nomes daqueles que são escolhidos, aqueles que foram fiéis até o fim, aqueles que decidiram permanecer até a última palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa neste setembro e em todos os dias da sua vida. Vá agora cheio de fé e louve ao Senhor com gratidão, porque a mensagem que Ele falou hoje ao nosso coração já começou a se cumprir.